Olá, sejam bem-vindos a mais um relato. Espero que vocês estejam bem. E no relato de hoje nós vamos ver a história de uma seguidora que começou a ouvir sinais de ocupação, sinais, cheiros, enfim, presença no apartamento de baixo. Só que esse apartamento estava vazio. Quando ela começou a investigar, o que ela encontrou não era o que ela esperava. Vamos então descobrir o que aconteceu nesse relato. Não esquece de deixar o seu comentário, de deixar o seu like também. E se você tiver um relato curto ou longo, sobrenatural ou não, para enviar, envia para esse e-mail que tá aqui na descrição. Oi Frida, tudo bem? Me chamo Vitória e pode falar o meu nome. Tenho 34 anos, moro em Porto Alegre e nunca fui de acreditar muito nessas coisas sobrenaturais. Meu marido Bruno é que me convenceu a escrever isso. Ele disse que eu ia ficar me sentindo melhor depois de contar para alguém. Vou tentar ser organizada porque a história tem muitas camadas. A gente mora num prédio antigo, 4 andares, sem elevador, 8 apartamentos. A gente está no terceiro. Quando a gente se mudou, há uns 4 anos, o apartamento logo abaixo do nosso estava vazio. O síndico, que aqui vou chamar de Arthur, explicou que o dono morava fora do país e não tinha interesse em alugar, só em manter o imóvel. Normal, acho. Prédio antigo sempre tem uma unidade parada. A gente aprendeu a ignorar o 201. Porta fechada, silêncio, até o ano passado. Fui eu que percebi primeiro porque trabalho em casa e fico mais tempo no apartamento do que o Bruno. Uma tarde, mandei para ele no trabalho perguntando se tinha saído mais cedo e esquecido de me avisar. Disse que estava ouvindo passos no andar de baixo. Ele respondeu que não, que estava no escritório e que devia ter sido impressão minha. Então, o assunto morreu. Mas não morreu por tanto tempo, porque eu fui notando ao longo das semanas seguintes passos de vez em quando, sempre durante o dia. Nunca muito altos, o tipo de barulho que você ouve e pensa: bom, alguém tá caminhando. Uma vez, som de água. Uma vez eu jurei que senti cheiro de café subindo pela janela do banheiro. O Bruno tentou dar explicações. Prédio velho, faz barulho, ou podia ser de outro apartamento. Podia ser do vizinho do lado. Eu concordava, mas ficava com uma sensação de que não era isso. Aí numa sexta-noite, ele voltando do trabalho me chamou no corredor. Tinha uma luz embaixo da porta do 201. A gente ficou olhando por um tempo sem entender. Eu subi com ele e a gente ficou conversando sobre o que podia ser. Eu quis descer e bater na porta. Ele me disse para esperar, que podia ser o próprio dono que tinha vindo ao Brasil e não tinha avisado o condomínio, o síndico, enfim. No fim de semana seguinte tinha luz de novo. E cheiro, dessa vez mais forte. Não de café, de comida. Aquele cheiro de almoço sendo feito que se espalha, sabe, pelo corredor. Desci e bati na porta. Nada. Bati de novo, mais forte. E nada. Fiquei lá por uns 2 minutos. Ouvi algum movimento do outro lado. Não passos, mas como se fosse alguém ajeitando alguma coisa. E depois um silêncio total. Fui falar com o seu Arthur. Seu Arthur é um homem de uns 70 anos, mora no prédio há mais de 30, conhece cada parede daquele lugar. Quando eu descrevi o que estava acontecendo, ele me ouviu com uma expressão que eu não soube ler direito. Ele não estava surpreso, era mais como se tivesse reconhecido alguma coisa. Ele disse que ia verificar. 3 dias depois, bateu na minha porta e disse que tinha entrado no 201 com a chave reserva. Estava vazio. Nenhum sinal de ocupação. Móveis cobertos de pano, pó nas superfícies. Disse que tinha ligado para o dono no exterior e ele confirmou que não tinha mandado ninguém, que não era ele e que o apartamento seguia fechado até onde ele sabia. Agradeci, voltei para o meu apartamento e fiquei pensando. Naquela noite perguntei para o Bruno se ele sabia alguma coisa sobre a história do prédio. Ele não sabia muito, mas lembrou que uma vez uma senhora de um outro apartamento tinha comentado que o prédio tinha um histórico, sem entrar em detalhes. Então eu fui pesquisar. Não achei muita coisa específica sobre o nosso endereço, mas achei um artigo no jornal local de 2003 sobre um incêndio num prédio da rua. 100 vítimas, dano parcial e foi controlado rápido. O endereço no artigo era o nosso, e o apartamento mencionado como a origem do incêndio era o que estava embaixo de mim. Continuei pesquisando e fui encontrando coisas aos pedaços. Uma nota de falecimento de 2001, que era um homem chamado tananã, tananã, de 58 anos, residente no mesmo endereço. Fui até a biblioteca pública, pedi ajuda para pesquisar o endereço em arquivos de jornal. Uma bibliotecária foi comigo até o acervo digital e encontramos uma reportagem de 2001. Um homem tinha morrido naquele endereço, sozinho. O corpo foi encontrado dias depois pelos bombeiros, chamados por vizinhos que sentiram o cheiro. A causa da morte foi atestada como natural, problema cardíaco. Mas a reportagem tinha um detalhe que a bibliotecária leu em voz alta sem entender o peso do que estava lendo para mim. O homem morava sozinho há anos, mas vizinhos relatavam que era comum ouvir sons do apartamento, passos, barulhos de cozinha, vozes, mesmo nos períodos em que ele viajava e o apartamento ficava fechado. A reportagem atribuía isso a peculiaridades acústicas do prédio antigo. Vinha embora da biblioteca sem conseguir falar muito.
Contei tudo pro Bruno naquela noite. Ele ficou quieto por um longo tempo e depois me perguntou uma coisa que me arrepiou. Você acha que ele sabe que morreu? Eu não soube o que responder. Desde então a gente tem uma sensação diferente com os sons do andar de baixo. Eu deixei de ter medo. Sinto que ele não tem má intenção, que só é alguém que não foi embora ainda. O Bruno não sei se acredita nisso. O que sei é que em algumas manhãs, quando a casa tá quieta e eu tô tomando café, dá pra ouvir. Passos lentos, às vezes, dá pra ouvir algumas coisas. O cheiro de café, às vezes. Uma vez eu desci e fiquei parada em frente à porta por 5 minutos. Não sei bem por quê. Acho que queria que ele soubesse que a gente sabe, que a gente não tem medo. Mas a gente tá bem com a situação se ele também estiver. Só loucura escrevendo assim. Frida, obrigada por ler. Qualquer coisa que você queira perguntar, pode falar. Um abraço. Um abraço, muito obrigada pelo seu relato. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas. Porque qual é a relação dele, então, com o atual dono do apartamento? Tipo assim, realmente existe um dono que mora em outro país, certo? Ele alugava a casa desse dono? Será que tem relação o dono do apartamento não querer alugar com essa presença? Enfim, mas não tá fazendo nada ruim. É claro que é aquela coisa, né? Não é bom pro espírito se ele estiver ali preso. Mas não tá fazendo nada pra vocês, não tá atormentando. Eu não sei também como que é a acústica desse prédio pra vocês ouvirem o que acontece no andar de baixo. Acho isso bem peculiar. Mas adorei esse relato, achei muito interessante. Me deu um medinho também. É isso, então, agradeço muito pelo seu relato. Você que tá assistindo, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso. E se você tiver um relato também pra enviar, sobrenatural ou não, longo ou curto, envia pra esse e-mail que tá aqui na descrição. Até a próxima!